Amém? Mesmo assentado, estenda as mãos para cá, vamos orar pelo servo de Deus, pela casa dele, pela família. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos, Pai, Deus, o teu filho diante do Senhor, apresentamos a sua casa, apresentamos a sua família. Pai, que a cada dia o Senhor renove as forças dele, renove a saúde dele, Pai. Que a cada dia o Senhor continue usando ele para nos ensinar através da tua palavra, Senhor. Como igreja do Senhor, nós oramos e liberamos a bênção do Senhor sobre a vida dele nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Bênção. Deus abençoe, irmãos. Pai do Senhor, glória a Deus. Muito bom ver vocês aqui, glória a Deus. Por mais que o dia foi corrido, né? Por mais que o dia foi um pouco tumultuado na vida de alguns, você ter essa disponibilidade, né, para estar aqui, para estar na casa de Deus, para estar ouvindo a palavra, para estar ouvindo a mensagem. E o meu desejo, né, com certeza que é o desejo de Deus para a sua vida, é que você saia daqui edificado, né, por essa palavra, por esses conselhos da parte de Deus. Eu estou aqui simplesmente como um instrumento, né, como um porta-voz de Deus. Quando o pastor Humberto me mandou a mensagem, a gente fica assim, né, nossa, amanhã, né, eu pensei, não, deixa essa palavra para depois, deixa essa mensagem para depois. E eu fiquei por um período ali, não visualizei, mas eu sabia que era para eu estar levando uma palavra, né? Eu ficava pensando se seria quinta agora ou domingo. Ou seja, Deus testifica o coração da gente. Quando a gente procura andar com Deus, quando a gente procura estar nessa sintonia com Deus, a gente sabe o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer ministrar, o que Deus quer realizar na nossa vida e através da nossa vida. Então, e logo ele já me cobrou o tema, eu falei, irmão, calma, irmão, espera, né? Espera um pouco, irmão, né? Chegando aí pagamento de leite, a gente fica um pouco ansioso antes desses recebimentos, porque acaba que os desafios são grandes, né? Para nós empresários, e a gente não deixa de entender o nosso lado humano, e a gente acaba que fica um pouco afoito, ansioso, um pouco preocupado, que faz parte da nossa humanidade. Mas a gente aprende também, né, nesses momentos, nesses desafios de levar uma palavra, né, como Deus trabalha na vida da gente, né, como Deus ministra na vida da gente. E o quanto a gente precisa estar nessa dependência de Deus. A gente precisa estar nessa dependência de Deus em toda e qualquer circunstância. O nosso pastor tem sempre dito isso, né, para a gente não ser levado conforme as circunstâncias, para a gente não ser levado conforme as emoções, não é assim? Mas a gente ser guiado pela palavra, a gente ser conduzido pela palavra. E ali, pastor Humberto, Deus falou forte comigo a respeito dessas armas, né? Quais as armas que nós temos usado nesses dias, quais as armas que nós cristãos precisamos usar nesses dias, quais são os nossos desafios para usar essas armas, de que forma a gente está usando essas armas. E a gente fica pensando, cara, como às vezes eu estou usando uma ferramenta de forma errada, não é assim? Esses dias para trás eu gosto de andar muito com a foice no meu palhozinho, e esses dias eu estava dando cada foiçada lá num sapeixe, e esse trem não cortava. Eu pensei, por que não vai amolar isso direitinho, né? Para a gente diminuir os golpes, né? E a gente diminuir a tarefa, não é assim? E a palavra de Deus funciona da mesma forma, meus irmãos. É com simplicidade que Deus começa a falar com a gente. Deus, da hora que a pessoa começa a falar, ó, você já vai pregar, né? E Deus já começa a falar ali, ó, numa simples situação dessa, Deus começa a trabalhar. E aí Deus me levou lá no texto de Efésios 6, que é um texto muito conhecido, né? Quem é cristão antigo aí, 35, 40, 45 anos, está careca de saber, né, de cor e salteado, Efésios 6, que diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é isso? Lá fala a respeito das armaduras de Deus. Efésios 6:10, lá está dizendo assim para mim e para você hoje, para a igreja, que eu falei, Senhor, o
que o Senhor quer falar para o teu povo, o que o Senhor quer falar para a tua igreja. E aqui o apóstolo Paulo, irmãos, só um minutinho, quando o apóstolo Paulo foi escrever esse livro de Efésios, irmãos, o cara estava preso. Nada não, né? Simplesmente o cara estava preso, né? Sendo injustiçado, sendo açoitado. Ele já tinha passado tanta coisa, naufrágios, tempestades. O cara já tinha sido ofendido de cobra, acusado. O cara já tinha sido jurado de morte. Tudo por causa do evangelho, né? Tudo por causa do reino. E às vezes a gente passa aqui algumas coisinhas tão simples, né? E a gente tumultua. A gente muitas vezes tem uma tendência de fazer tempestade em copo de água, né? E a gente precisa prestar atenção muito, sabe? Eu meditei um pouco assim no livro de Efésios e eu fiquei pensando, cara, como que o cara tem assim uma tamanha dimensão assim dessa plenitude de Deus. E eu via que Paulo, em suas experiências, ele usava as armas certas para se tornar esse homem vencedor, para se tornar esse homem que deixa uma grande história. Eu como cristão, a igreja, nós como cristão, a gente precisa de entender que nós temos uma arma muito poderosa e que ela está todos os dias à nossa disposição. Mas se a gente não souber usar essa arma, se a gente não souber lidar com essa ferramenta, né, ela não vai acontecer, ela não vai operar, ela não vai realizar em nós nada. Então, ou seja, o que adianta uma Bíblia aberta, né, com Salmo 91, sendo que faz dias que eu não tenho experiência ali com a palavra. Meus irmãos, nós precisamos ter experiência com a palavra de Deus. E era o que Paulo tinha, porque na realidade, se você escrever isso daqui numa prisão, a gente entende o seguinte, que ele estava preso pelo lado de fora, né? Mas por lado de dentro, Paulo não estava preso não, meus irmãos. Paulo estava liberto, estava livre, estava feliz. E muitas vezes a gente está aqui fora, né, livre, e muitas vezes a gente está preso por dentro. Cara, é muito louco isso, umas coisinhas muito simples, muito insignificantes, nos prende, nos impede, né, de romper, de usar a palavra da forma correta. A gente não consegue entender, a gente não consegue captar, e muitas vezes é preciso, né, uma situação, é preciso alguma adversidade acontecer, porque nos dias de festa, muitas vezes, a gente não aprende, né, nos dias de comunhão, de resenha, de assar carne e tudo, mas muitas vezes a gente aprende em meio ao choro, né, em meio às dificuldades, em meio às lutas. E de uma certa forma Paulo também se encontrava diante dessas lutas, porque humanamente falando, você sofrer todos esses ataques, eu penso que numa situação de Paulo não era uma situação difícil, mas Paulo ele tinha uma conexão com Deus. Paulo ele tinha uma percepção tão grande com Deus a respeito do seu chamado, que isso me constrange, sabe, irmãos? Abaixo de Jesus para mim é Paulo, abaixo de Jesus para mim, se eu posso falar de um homem de Deus, chama Paulo, porque o cara foi um cara extraordinário, né, de perseguidor, ele passa a ser perseguido, e ele continua caminhando com Deus em todas e quaisquer circunstâncias, enfrenta tudo e todos por causa do evangelho, por causa do reino. E isso também nos comove, nos constrange, porque nós estamos aqui também para fazer a obra, a mesma obra que Paulo fez, a mesma obra que Timóteo, seu discípulo, fez. E Deus, Ele entrega nas nossas mãos esse desafio de andar com Ele, né? De pregar a palavra, de ser um imitador dEle. E logo Ele deixa aqui alguns conselhos para mim e para você, a respeito dessas armaduras de Deus. E lá em Efésios 6:10 está dizendo assim, né? Finalmente, irmãos, que vocês se fortaleçam no Senhor e no seu poder, vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra pessoas na realidade, mas contra poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso,
vistam essa armadura, vistam toda essa armadura, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas, todos os dardos inflamados do inimigo. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui é a Tua palavra, Pai, é a Tua palavra que é viva, é a Tua palavra que já, Pai querido, primeiramente vai ministrando, vai falando, vai nos ensinando, vai, meu Deus, ministrando aos nossos corações, e que ela possa, Pai, gerar efeitos em nós, meu Deus, dentro de nós, meu Deus, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Meu Deus, é a Tua palavra que liberta, é a Tua palavra, Pai, que traz entendimento, é a Tua palavra que traz força, Pai, é a Tua palavra que nos reveste, Pai querido, para vencermos, Pai querido, para nos tornarmos mais que vencedores. Que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida, meu irmão, minha irmã. Então, dando continuidade aqui, essa história de Paulo, né, ele retrata aqui a respeito, num sentido meio que figurado aqui, a respeito de uma comparação, para a gente estar se revestindo, para a gente estar se fortalecendo e vestindo toda essa armadura de Deus, fazendo uma comparação ali como um soldado. Na realidade, a gente entende, meus irmãos, um pouco qual é o papel de um soldado, né? Qual é um papel de um soldado, o que um soldado precisa fazer, né? De que forma que ele precisa fazer, estar alistado, estar preparado, estar ali, né? Com bastante entendimento, com bastante conhecimento do assunto, para ele saber lidar, né? No momento da guerra, no momento ali das suas lutas, no momento ali de defensiva, mas ao mesmo tempo de ofensiva. Mas a gente entende que isso daqui, meu irmão, que essa passagem aqui traz para nós, certo? Um mundo espiritual, né? E a gente entende que Deus fornece armas que nos garante vitória. Deus fornece para mim e para você armas que nos garante a vitória. Vitória em que? Vitória de que forma, meu irmão? A gente começa a entender que que Satanás, o inimigo das nossas almas, a gente precisa primeiramente localizar a raiz do problema. A gente precisa entender que nós temos um inimigo, e a gente precisa decifrar e entender qual é a intenção do inimigo, quais são as estratégias do inimigo. Mas em primeiro lugar, eu preciso de entender, meus irmãos, que o diabo é furioso contra a minha vida, que o diabo é furioso contra a minha família, que o diabo é furioso contra tudo na minha vida, que o desejo do diabo é nos destruir, que o desejo do diabo, meus irmãos, é cumprir aquela meta lá que o próprio Jesus diz que o ladrão veio, fazendo comparação com Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então essa é a estratégia do diabo. E o diabo, na realidade, a gente entende que ele trabalha todos os dias. O diabo não tira férias. O inimigo das nossas almas, quando a gente fala em 1 Pedro que Satanás é o inimigo das nossas almas, ele está trabalhando o que, meus irmãos? Está trabalhando na mente, ele está trabalhando nas emoções, ele está trabalhando nas nossas vontades. E a gente precisa buscar forças em Deus, porque buscando forças em Deus, a nossa alma vai ser revigorada, a nossa alma em Deus vai ser o que, meus irmãos? Aperfeiçoada. Se ela tiver ferida, ela vai ser curada, né? Se ela precisar de uma cura, de uma libertação, vai acontecer esse processo na nossa vida. E essa arma da palavra, que é em primeiro lugar que precisa acontecer na minha vida e na sua vida, ela precisa
ser realizada todos os dias. Quando Deus fala com Josué, em primeiro lugar, Deus não fala para Josué usar as suas espadas, né? Usar ali as suas armas físicas, as suas armas ali materiais. A primeira arma que ele fala para ele usar, meu irmão, é a arma da palavra, é meditar na palavra, é esforçar em primeiro lugar para obedecer aquilo que a palavra está dizendo para ele. Então, ou seja, nós precisamos entender que em primeiro lugar, as nossas lutas começam no mundo espiritual. É no mundo espiritual, porque a Bíblia está dizendo aqui, olha, vocês precisam se vestir de toda a armadura para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, meus irmãos. Ciladas do diabo são ciladas que o diabo preparam para destruir o ser humano, para arrebentar com a vida do ser humano. Esse é o papel de Satanás. Um dia essa pessoa pregava, um dia essa pessoa dava testemunho, um dia essa pessoa aqui, meus irmãos, falava do amor de Deus, entrava dentro de ônibus e falava de Jesus, que Jesus curava, salvava, libertava e levava para o céu. Olha para vocês verem a situação, né? Quando a gente não se reveste dessas armaduras, quando a gente não se reveste desse poder de Deus, quando a gente não consegue se fortalecer em Deus, meus irmãos, a gente tem tendência, né, a cair nas ciladas do diabo, porque o diabo na realidade sabe da minha e da sua fraqueza. Então nós precisamos nos fortalecer em Deus. Senhor, né, me dê força, me dê ânimo, Senhor, me dê estratégias. Nós temos que ter estratégias, né? E a palavra, meus irmãos, ela vem na nossa vida nos dando estratégias. Por mais que nós temos as nossas estratégias humanas, por mais que nós temos conhecimento de muitas coisas, nós precisamos da estratégia do alto, nós precisamos da direção do alto, nós precisamos da direção da palavra, porque, irmãos, é muito complicado a gente discernir, certo? Essa questão aqui, ó, de que a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra pessoas, meus irmãos, são potestades, são dominadores do mal, que prende as pessoas, que amarra as pessoas, que escraviza as pessoas. E o intuito do diabo, meu irmão, é fazer isso conosco, é fazer com que a gente venha voltar naquele jugo de escravidão. Vocês acham que o inimigo, ele está satisfeito com você aqui na presença de Deus, com você aqui na casa de Deus, com a sua família fortalecida em Deus? Não, meu irmão, ele está criando estratégia, ele está montando um plano, meu irmão, e nós precisamos entender, certo, que os planos de Deus, meu irmão, são maiores, muito maiores do que os planos de Satanás, mas nós precisamos entender os planos de Deus. Meus irmãos, uma das armas que eu falo que mais tem nos destruído, eu falo que muitas vezes não é a arma do orgulho, não é a arma das vaidades, não é a arma de muitas coisas, a arma da ira. Tem muitas coisas, meu irmão, que Satanás traça, né, usa contra a gente para nos pegar, para nos derrotar. Mas a maior arma que eu vejo que acontece na minha vida e na sua vida é a arma, sabe qual? Da ignorância. Quando a gente ignora a Bíblia, quando a gente negligencia aquilo que Deus nos chamou para fazer, meus irmãos, a gente começa a sofrer alguns danos, a gente começa a sofrer algumas derrotas. Quando a gente para de fazer aquilo que Deus pediu para a gente fazer, meus irmãos, você pode ter certeza, certo? Se está fora do trilho, se está fora da direção de Deus, a gente pode acarretar uma série de consequências. Mas a Bíblia aqui hoje está me ensinando, eu e você, a nos fortalecer no Senhor, na sua força, no seu poder. A nossa força vem de Deus, meus irmãos. A graça, o poder e a misericórdia de Deus nós precisamos dela todos os dias, porque a gente entende no livro de Lamentações que é as misericórdias de Deus que se renova a cada dia nas nossas vidas, e a gente precisa usar essas armas, né? A arma de voltar para Deus, a arma de estar, né, se arrependendo, a arma de estar confessando os nossos pecados, entendendo que Deus é fiel e justo para nos perdoar.
E quando nós usamos dessas armas para fazer a vontade de Deus, meus irmãos, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais leve, tudo fica mais solto, né? Tudo já fica numa direção de uma forma abençoada. Então, ou seja, eu não sei o que você está passando, qual é a luta que você está enfrentando, mas entenda uma coisa: a sua luta não é contra essa pessoa, essa sua luta não é contra essa situação, meu irmão. Entrega a situação diante de Deus, entrega, meu irmão. A gente entende no livro de 2 Crônicas, que quando Josafá recebeu a notícia de que 3 nações viriam atacar o reino de Judá, diretamente, meus irmãos, ele entendeu que ele precisaria primeiramente consultar o Senhor. Ele já não quis logo ali se armar e lutar contra aquele povo, porque ele entendia que a luta dele não era contra carne ou sangue, primeiramente era uma luta espiritual, e ele precisaria vencer ela nas regiões celestiais. E vencer essas lutas, eu preciso me colocar à disposição de Deus. Ali ele decide fazer uma consulta a Deus, e ele entende que ele precisa usar as armas da oração, da palavra e do jejum. Meus irmãos, as armas, elas não mudam. A Bíblia diz que todas as coisas irão passar, mas a palavra de Deus vai permanecer, meus irmãos. Se a palavra de Deus permanecer na sua vida, meu irmão, você pode ter certeza, você vai conseguir, eu vou conseguir, a igreja do Senhor vai conseguir fazer o que Paulo fez: combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. Esse precisa ser o maior alvo da nossa vida: morar no céu, morar na eternidade, certo? E Jesus, meus irmãos, Jesus está às portas, Jesus está pertinho de voltar. Talvez você pode pensar assim: ah, que é isso? Né? Eu já ouvi minha avó falar isso há 30 anos atrás, mas esteja em alerta, esteja preparado. A Bíblia diz que nós precisamos estar preparados, meus irmãos, porque todos os dias a gente enfrenta batalhas, todos os dias a gente enfrenta lutas, é lutas de toda forma, é luta interna, é luta externa, é luta espiritual contra o diabo, é contra potestades, não é assim? É luta das emoções, é lutas familiares, é lutas na área profissional, é luta constante. Mas se você e eu não estivermos preparados para saber lidar com essas lutas, a gente pode se perder, a gente pode, não conseguindo se revestir dessas armaduras, a gente pode ser ferido, a gente pode ser contagiado, meus irmãos, a gente pode ser influenciado e não conseguir mais influenciar. A gente pode, meus irmãos, ser contagiado pelo mundo, e aquela fé que a gente tinha, meus irmãos, a gente não conseguir mais contagiar ela, porque a gente perde a fé. A gente perde a fé, a gente perde a esperança. Mas hoje a notícia que eu quero dar para você é o seguinte: que Jesus está aqui, meus irmãos, para nos revestir do seu amor, da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia. E você vai sair daqui fortalecido com essa palavra. Essa palavra está falando aqui, meus irmãos, que nós iremos nos posicionar como um soldado de Cristo, certo? O soldado de Cristo, ele vai colocar o capacete, meus irmãos. Meu irmão, não vai de forma alguma, certo, para uma batalha sem colocar o capacete da salvação, meu irmão, porque esse capacete vai guardar a sua mente. A palavra de Deus, ela promete, meus irmãos, guardar a nossa mente. A palavra de Deus diz que o Senhor, né, o Deus de paz, Ele vai adiante para guardar, acima de tudo, a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. E aí, a Bíblia vai falando que nós precisamos também, outra coisa que me chamou muita atenção aqui na parte da manhã, irmão Everton, foi a respeito da espada. A respeito da espada, quantas vezes nós saímos para tantas lutas e para tantos combates, como soldados de Cristo, né? E largamos a espada para trás. A gente esquece um celular, né? Na mesma hora a gente acha que tem que voltar urgentemente, porque a gente tem que voltar e pegar ele, né? Porque é prioridade da nossa vida estar com o celular no bolso. E muitas vezes, meus irmãos, a gente sai sem uma palavra, certo? A gente sai sem estar com a espada afiada, como eu falei aqui no início. E muitas vezes a gente é pego de surpresa.
Olha para vocês verem aqui um Pedro antes e um Pedro depois, né? Um Pedro antes, quando eles abordam Jesus e o prende, automaticamente ele usa a sua espada, meu irmão, no ímpeto, né? No sangue quente. A Bíblia diz que o Pedrão vai lá e dá aquela espadada na orelha daquele homem, arranca ela, usando o que, meus irmãos? A espada física. Mas lá na frente a gente vê um Pedro usando a espada espiritual, usando a palavra de Deus. E ali você pode ir no livro de Atos, lá fala que 5.000 pessoas, em 2 pregações que ele teve lá, usando a espada, usando a palavra de Deus, cerca de 8.000 pessoas se converteram. Então, por que nós não estamos usando a palavra todos os dias? Por que nós não estamos usando a Bíblia, que diz que é viva, a Bíblia que diz que é eficaz, a palavra de Deus que diz que ela tem poder de penetrar, né, de alcançar juntas, medulas, de diagnosticar a intenção do nosso coração? Porque essa dificuldade, meus irmãos, que nós estamos encontrando, eu fiz essa pergunta para mim, eu queria que você fizesse essa pergunta também para você. Por que eu estou atravessando essa tamanha ignorância, de não reconhecer, de não conhecer, de não experimentar, de não vivenciar essa palavra, de não me posicionar diante de Deus? Meu irmão, se você não se posicionar, se a gente não se posicionar diante de Deus, a gente vai perder todas as guerras. E a primeira guerra, meu irmão, que você pode perder na sua vida, é a sua guerra dentro da sua casa. Essa é a estratégia do inimigo. Mas eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você o seguinte, meu irmão: você não vai sair mais da sua casa, você não vai sair mais, em hipótese alguma, para colocar a planta dos seus pés em qualquer lugar, ou estando em qualquer lugar, sem estar com a palavra de Deus viva dentro de você. Ter experiência com a palavra, meu irmão, para Deus quebrar essa nossa ignorância, para Deus quebrar essa nossa estupidez. O livro de 1 Timóteo, olha o tanto que é sério isso daqui, nós estamos careca de saber qual é o efeito da palavra, né? 1 Timóteo 5, aliás, 1 Timóteo, 2 Timóteo 3, meus irmãos, olha o que diz a palavra lá. Todo mundo sabe de cor, 2 Timóteo 3, presta atenção aqui, olha: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, útil para nos ensinar, meus irmãos, vai trazer ensino, né? Vai cair por terra a nossa ignorância, vai cair por terra a nossa rebeldia, certo? Esse ensino, meu irmão, vai trazer o quê? Vai trazer educação, vai trazer uma postura diferente, né? Para repreensão, como nós precisamos ser repreendidos pela palavra, como a palavra precisa me repreender, me colocar no prumo, mudar os meus pensamentos, né? Me acalmar diante das circunstâncias, me colocar, né, no devido lugar, para repreender, para corrigir e para me instruir, meu irmão, na justiça. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está certo, que a gente está correto, porque eu faço assim, porque dá certo assim, eu vou fazer assim, do meu jeito. E muitas vezes a gente não recorre para a palavra, para falar: Deus, qual é a forma que o Senhor quer que eu faça? Qual é a forma que o Senhor quer que eu me comporte? Isso é muito sério, irmãos, isso é muito sério, né? Nós temos apenas aí 26 dias, o irmão Everton citou uma coisa aqui na parte da manhã ontem, falando: olha, há um mês atrás a gente estava comemorando o Natal, a gente estava, né, tão focado, fazendo retrospectivas, fazendo festas, fazendo análise, como está a nossa vida, né, relembrando coisas, o que a gente já passou, como que a gente precisa estar no decorrer desse ano, e tanta coisa já aconteceu, e tanta coisa está acontecendo, e tanta coisa ainda vai acontecer conosco, mas a preparação, meus irmãos, é todos os dias, né? A preparação é todos os dias, a experiência precisa ser realizada todos os dias.
Eu nunca me canso de falar de experiências, eu gosto de contar as experiências, né? Um dia que eu estava na casa da minha sogra, eu já contei isso daqui, ela queria que eu comesse um pão velho lá de 3 dias. Eu falei, Dona Maria, faz um favor para mim, não vamos comer nada velho não. A Bíblia diz, o pão nosso de cada dia, vamos comer o hoje. Eu vou buscar um pão bem fresquinho para nós. Vamos comer um pão fresquinho, é o pão vivo, é o pão da palavra, é o pão, meus irmãos, que vai te alimentar, é o pão que vai trazer edificação, é o pão novo, é o pão novo, é o pão que é vivo, o pão que desceu do céu, o pão que nos alimenta, é a água, meus irmãos, que gera, né, que gera vida, que mata a nossa sede, está na palavra. E muitas vezes a gente está negligenciando, muitas vezes a gente não está entendendo o que Deus quer falar conosco através da palavra. Se é ensinar, meu irmão, seja humilde para receber esse ensino. Se é para ser repreendido, né, aprenda, né? Nós não gostamos de ser repreendido, o ser humano não gosta de ser corrigido, o ser humano não gosta de ser repreendido. E a palavra ela faz isso, a carapuça serve para a gente mesmo, certo? E a gente precisa ter humildade e falar, Deus, eis-me aqui, eu preciso, né, melhorar, eu preciso ser corrigido nisso mesmo. Um dia desse eu cheguei aqui, eu falei, Deus, o que o Senhor quer na minha vida, o que o Senhor quer através da minha vida? Meus irmãos, saiu uma palavra aqui que eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, guarda a minha vida, guarda o meu coração, guarda os meus pensamentos, guarda a minha conduta, Senhor, me livra de todo o mal, né, de toda palavra contrária. Então, meus irmãos, nós precisamos ter essa experiência. E aqui a Bíblia termina dizendo aqui, olha, né, ela vai te instruir na justiça, ela vai te corrigir, ela vai te repreender, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus seja apto, esteja ali, meus irmãos, perfeitamente apto, né, plenamente apto e preparado para toda boa obra. Essa palavra, meu irmão, vai gerar obra. Essa palavra vai gerar boas obras. Como estão as nossas obras? Muitas vezes a gente fala que tem fé, mas não tem obras. A gente precisa ter fé com inteligência para a gente fazer obras, porque na realidade não adianta a gente só falar. As pessoas estão observando o que a gente está fazendo. É assim ou não é? E se a gente estiver alinhado com a palavra, as pessoas vão falar assim, aquele ali é diferente, aquele ali anda com Deus, aquele ali tem testemunho. Não foi assim quando o próprio Pedrão saiu lá para ir ao encontro de Jesus? Ele se encontrava meio disfarçado e as pessoas mesmo deram o diagnóstico. E aí, Pedrão? E aí, esse aí está parecendo com aqueles discípulos. Esse aí é um deles. As pessoas precisam de ver isso em nós, meus irmãos. As pessoas precisam ver isso em nós. E o nosso maior desafio esse ano é amar Jesus e amar pessoas. Meu irmão, não está fácil amar pessoas, porque o quanto nós estamos complicados. Eu nunca vi uma raça complicada, nunca vi na minha vida, começar de mim. E se a gente não se relacionar com essa palavra, que é a palavra de Deus, que é amor, se a gente não se relacionar com ela e ela entrar, se ela não alinhar meus pensamentos com os pensamentos de Deus, as minhas vontades com as vontades de Deus, irmão, não vai acontecer nada. Porque de tudo que a gente precisa deixar aqui, nesse legado nosso, é amor. Amar a Deus, amar ao próximo, servir pessoas. E você e eu temos dons. A Bíblia diz que nós temos dons diferentes, mas todos esses dons são de acordo com a graça. Uns têm dom de profetizar, meus irmãos. Profetiza, Carlão. Se Deus está falando para você profetizar, meu irmão, está dentro da palavra, né? Se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, profetiza. Uns têm o dom de ensinar. Anitta, ensina, irmão. Vamos ensinar, irmã, né? Vamos ensinar o povo. Vamos ensinar a palavra do povo para o povo ser batizado. A Bíblia diz que aquele que crê e ser batizado no nome de Jesus será salvo. A Anésia já crê e vai ser batizado no nome de Jesus, viu, Anésia? Vai ser batizada lá em casa, viu? No nome de Jesus, tá? Então, irmãos, se é dom de profetizar, se é dom de ensinar, se é dom de contribuir, meu irmão, contribua com generosidade. Se é dom de exercer liderança, meu irmão, se Deus falou para você liderar, irmão, lidera mesmo, mas lidera com excelência. Jéssica, lidera com excelência, né? Se Deus mandou você fazer esse trabalho, faça com excelência. Albertinho disse que achou show de bola. É bênção, cada um com seu dom,
né? E entendendo que isso é desenvolvido, né, pelo próprio Deus, é dado pelo próprio Deus, para a gente alcançar o que, meus irmãos? Mais almas para Jesus, porque o meu dom e o seu dom é para servir, mais nada, meus irmãos, é só para servir só, né? Então eu preciso usar esse dom para servir, pregar, levar a palavra, falar do amor de Jesus para as pessoas. E eu vou finalizar contando um testemunho muito interessante que eu tive na casa de recuperação. No último culto que eu fiz lá, penúltimo, tinha um rapaz muito ansioso lá. Ele esfregava a mão e ele falava: eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora daqui. Eu falei assim: por que você quer ir embora? Não, eu não sei, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir para uma outra clínica, porque nessa outra clínica eu tenho liberdade para eu ir ou para eu não ir, se eu quiser ficar, se eu não quiser ficar. E ele foi falando aquilo dezenas de vezes. Eu falei: olha, deixa eu te falar uma coisa, senta aqui. Primeira coisa, eu queria que você acalmasse, calma o seu coração. Aí falei para ele que Jesus tinha acalmado uma grande tempestade, e os discípulos estavam ali, e quando Jesus se levantou, aquela tempestade acalmou. Falei: deixa Jesus acalmar essa tempestade que está dentro do seu coração, aprenda a lidar com essa situação, entenda que você vai ficar 7 meses aqui, né? E a cada dia, e a cada hora, e a cada minuto, e a cada semana, você precisa entregar a sua vida a Deus, até chegar aos 7 meses. Não adianta você querer atropelar o processo. Você está falando para mim que já nesses primeiros dias aqui, você já está preparado para ir para fora e que não vai mais. Falou: não, calma, né? Acalma o seu coração, leia a Bíblia, leia o Salmo 91, leia o livro X, leia isso. Fui falando com ele, e automaticamente ele foi acalmando, né? Ele estava trêmulo, ele já foi acalmando. Meus irmãos, poder da palavra de Deus. Ele já tinha tudo organizado para pular o muro lá. E quando foi no culto passado, ele me abraçou depois da palavra e falou que estava tão feliz. Aquela semana foi uma semana muito boa, né? Aquele momento da espiritualidade foi muito bom para ele, para a alma dele, para o coração dele. E ele falou: irmão Aurélio, eu quero mudar de vida, eu quero, em nome de Jesus, eu quero mudar a minha história. Deus vai mudar a minha história, eu quero mudar a minha história. E eu acalmei meu coração, Deus acalmou meu coração, e eu quero andar agora nos caminhos de Jesus. E ali ele confessou Jesus como Senhor e Salvador. E irmãos, como nós precisamos amar, irmãos, como nós precisamos sentar com o próximo, como nós precisamos ter tempo para o próximo. Tem muitas pessoas precisando de você, precisando de um carinho, precisando de um abraço, precisando de 15 minutos de conversa, né? Quinta-feira que vem eu vou lá, terça-feira que vem eu vou jantar lá com eles. Irmãos, vocês veem a expectativa deles lá para o momento do culto, organiza tudinho, põe a cadeira lá, põe a água, não, põe a água para o Senhor e tal, aquele, sabe? Aquela expectativa, recebe a palavra, todo mundo caladinho. Oh, meus irmãos, nós precisamos estar sensível a Deus, para amar essas pessoas, para ajudar essas pessoas. Se você acha que a sua situação está difícil, uma hora vai lá, senta com uma pessoa dessa. Se acha que a sua situação está difícil, senta com uma pessoa, vai num vizinho seu, para você ver como está a situação dele. Não tem ninguém que não está sofrendo, não tem ninguém que está gemendo, não tem ninguém que está debaixo de luta, de provação, de toda angústia, não tem ninguém que está sendo bombardeado mentalmente, emocionalmente, não tem ninguém. Não tem. Mas aquele que tem Jesus, meu irmão, ele tem paz em meio às aflições. E nós temos Jesus, irmãos. Nós não podemos ignorar a palavra, não. Certo? Vamos nos aproximar mais e mais do Senhor Jesus. Vamos nos aproximar mais e mais das pessoas. As pessoas estão precisando de nós. Você é bênção, né? Nas mãos de Deus, e vai ser bênção também nas mãos de muitas pessoas. Amém? Porque eu e você iremos carregar esse amor de Jesus e levar esse amor de Jesus às almas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria que você colocasse de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pega essa palavra, guarda ela no seu coração, guarda ela na mente,
Usa ela, usa essas armas, usa essa espada, meu irmão. Talvez tem dias que você não pega essa espada. Deus falava forte comigo ali na roça. Tem muitas pessoas que há muitos dias não pegam essa espada. Muitas pessoas não estão sabendo como usar essa espada. A forma de usar essa espada que é a palavra. Meu irmão, essa palavra é viva. Ela produz vida na sua vida. Ela produz luz. Ela produz um renovo. Ela produz um alívio, ela produz uma paz na alma, ela produz uma paz de espírito, meu irmão. E tem pessoas que entrou aqui atordoadas, agoniadas, aflitas. Todos os homens de Deus tiveram as suas lutas, como eu falei aqui, o apóstolo Paulo foi um. Tiveram as suas provações, tiveram todo tipo de tribulação, mas todos eles tinham um nível de intimidade com Deus. Todos eles usavam as armas da oração, as armas da palavra, as armas do jejum. E através dessas armas eles conseguiam vencer a si mesmo, vencer os desafios em todas as áreas, como eu falei aqui, e ainda serem usados por Deus. Pensa o que Paulo passou. Pensa o que Daniel passou, pensa o que José passou, pensa o que Abraão passou, meu irmão. Pensa o que esses grandes homens da Bíblia Sagrada passaram por causa do Evangelho, por causa da palavra, por causa de Deus. Todos eles venceram, todos eles foram em Deus mais do que vitoriosos. E nós também aqui em Cristo Jesus, andando conforme essa palavra, nós também iremos ser mais que vitoriosos. Não importa a sua luta, não importa a sua adversidade, que Deus venha cumprir o propósito dele na sua vida, que você venha entender, meu irmão, minha irmã, a respeito do seu chamado, a respeito da sua missão, que você venha em nome de Jesus ter as armas todos os dias, as armas espirituais ao seu favor, para você entender, para você discernir o que é espiritual, o que é natural, porque a Bíblia diz que o homem espiritual sabe discernir todas as coisas. Que Deus dê discernimento à igreja dele, que Deus venha trazer avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua igreja através da tua palavra, que haja um avivamento profético, que haja um avivamento da parte de Deus nas nossas vidas, que haja quebrantamento, que haja diante de Deus uma humildade, um estado de se humilhar diante de Deus. Oh Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, e nós estamos aqui na tua dependência, Pai, para sermos homens e mulheres de Deus nessa nação, uma geração, meu Deus, abençoada. Essa é a nossa geração. Se você profetiza, meu irmão, profetiza em nome de Jesus. Se você ensina, começa a ensinar com mais ousadia. Se você prega, meu irmão, começa a pregar, meu irmão, com ousadia, com coragem. Deixa Deus te usar, meu irmão, independente das circunstâncias. Que não sejamos movidos pelas circunstâncias para desenvolvermos os nossos dons. Deus quer te usar de uma forma extraordinária. Deus quer te usar. Vira para o seu irmão e fala: meu irmão, independente da circunstância, Deus quer te usar de uma forma extraordinária, meu irmão. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar, meu irmão. Independente da sua situação, Deus, Ele quer nos usar. Amém? Para a glória dEle. Dê uma salva de palmas para a glória do Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus seja louvado, glorificado seja